A palavra de hoje ela está lá em Filipenses, capítulo 1, do verso 20 e 21, onde diz o seguinte: Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, por que eu trouxe essa palavra hoje? Bom, eu estava hoje vendo aí um vídeo do meu pastor favorito, que é o pastor Lucinho, que ele está fazendo uma série de vídeos falando de loucuras por Jesus na Bíblia, e eu vi esse vídeo, acho que era loucura número 4, que falava de pessoas que não tinham medo de serem torturadas e serem mortas por Jesus. Então eu estava lendo esse texto e me peguei pensando, pô, cara, será que a gente realmente está pronto para morrer por Jesus? Será que a gente realmente está pronto para ser torturado, para ser morto, por não negar a Cristo? E às vezes eu me pego pensando assim, pô, cara, será que eu realmente estou pronto para morrer pelo nome de Jesus? Será que a gente realmente está pronto para isso? Será que se uma pessoa chegar para a gente apontar a arma e falar assim, ó, você é cristão, se você negar agora Cristo, você vai viver. Se você não negar, eu vou te matar. Ou, por exemplo, alguém chega e fala, eu vou te torturar porque você é cristão, mas eu vou te dar uma chance de sair dessa tortura se você negar a Cristo. Será que a gente realmente estaria pronto para confessar Cristo mesmo nessa situação? Isso é uma coisa que é até um pouco recorrente, não só com os cristãos, mas com a gente, né? A gente normal. A gente tem medo da morte, né? Todo mundo um dia talvez teve medo de morrer. Você talvez que tá vendo esse vídeo alguma vez se pegou pensando, pô, cara, pô, será que como é que eu vou morrer? Não, eu não quero morrer, eu não quero deixar isso, aquilo. Então todo mundo já teve um certo medo da morte. Algumas pessoas ainda têm medo da morte. É uma coisa assim normal para nós humanos, mas para os cristãos tem muitos cristãos que têm sim esse medo de serem mortos, de serem torturados. Tem muita gente que quer. Muitos cristãos querem morrer de forma natural, querem viver a sua vida normal e morrer da forma natural, como todo mundo conhece. Mas, por exemplo, se o cristão fosse perseguido, muitos cristãos têm medo justamente da morte na perseguição. Isso é uma coisa assim que normalmente nós cristãos não deveríamos ter medo da morte. E eu vou apresentar aqui para você alguns motivos do porquê nós cristãos não deveríamos ter medo da morte e porque você cristão, talvez que está vendo esse vídeo, não deveria temer a sua morte. O primeiro motivo, Paulo ele vai falar lá no verso 21, onde ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, por que nós cristãos não devemos temer a morte? Porque Cristo venceu a morte. E Cristo, inclusive, disse pra gente que nós somos mais que vencedores. Então, se Cristo venceu a morte e nós vencemos com Cristo, então nós também venceremos a morte. Então, nós cristãos não temos que temer a morte, porque Cristo já venceu a morte. Cristo ele já venceu ela, ele já ressuscitou. E a própria Bíblia fala isso, que assim como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. E essa frase de Paulo aqui é uma frase que devia estar enraizada no nosso coração. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós estamos vivendo nessa vida, nós temos que viver com Cristo. Mas se nós morrermos, também não tem problema. Nós não temos que nos preocupar com a morte. A morte, para Paulo, era lucro, porque ele vivia para Cristo. Ele sabia para onde ele ia se ele morresse. Então, para Paulo, era basicamente assim, eu vivo para Cristo. Então, se eu morrer, para mim não vai fazer diferença. Eu vou estar indo para Cristo da mesma forma. Então, esse é o primeiro motivo. Nós temos que viver Cristo e tornar a morte um lucro para nós. Porque se nós vivemos para Cristo, nós trazemos o céu para a terra. Agora, se nós morremos aqui na terra, nós já sabemos que teremos uma morada com Cristo nos céus. Então esse é o primeiro motivo, porque Cristo já venceu a morte. Porque Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte. E se vivemos com Ele, a morte para nós se torna lucro. O segundo motivo, Paulo vai dizer lá no verso 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que isso significa? Significa que nós temos que engrandecer
Cristo através da nossa vida? Essa é inclusive uma pergunta que você pode refletir durante o seu dia ou durante a sua vida. Será que Cristo tem sido engrandecido através de você? Paulo aqui ele estava dizendo que em toda a vida dele, ele nunca foi envergonhado. E olha que Paulo, ele sofreu açoites pelo nome de Cristo. Paulo sofreu naufrágios pelo nome de Cristo. Paulo, ele muitas vezes passou fome, passou frio, né? Muitas vezes ele foi despido de suas roupas, ficou nu. Ele fala isso, ele conta isso, né? Já passei pela fome, já passei por frio, já enfrentei a nudez, mas em tudo ele fazia para a glória de Deus. Em tudo, como Paulo está dizendo aqui, nesse verso 20, em tudo Cristo era engrandecido no corpo dele. Então, nós temos que ter essa certeza de que se Cristo está sendo engrandecido pela minha vida aqui nessa terra, enquanto eu estou vivo, na morte, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma também engrandecerão Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Essa era a expectativa, a esperança de Paulo. Então, nós temos que fazer do nome de Cristo, temos que fazer o nome de Cristo ser engrandecido através de nossas vidas. Porque se você faz o nome de Cristo engrandecido através de você, você tem a plena certeza de que assim como Cristo é engrandecido na sua vida aqui nessa terra, ele também será engrandecido quando você morrer no dia da ressurreição. O terceiro motivo está lá em João, no capítulo 14, no verso 1 e verso 2. É um versículo bem conhecido. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, o terceiro motivo é: nós temos um lugar para morar. Nós temos uma morada eterna. Lá em Hebreus 11, falando dos heróis da fé, Paulo não, porque a gente não sabe o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus ele vai escrever que muitos se recusaram a ter a sua própria vida do que a negar a Cristo. Muitos escolheram ser torturados e mortos por Cristo, porque eles sabiam que eles tinham uma ressurreição maior. Eles teriam uma vida muito melhor, uma vida eterna com Cristo. Então, o terceiro motivo do porquê, nós cristãos não devemos temer a morte é porque nós temos uma morada. Cristo nos prometeu uma morada. Ele fala: se não fosse assim, ou seja, se não fosse assim que eu fosse fazer, eu já teria dito para vocês. Mas eu vou ir e eu vou preparar um lugar para vocês. Então, o motivo do porquê nós não devemos temer a morte, porque nós cristãos não devemos temer a morte, é porque Cristo está preparando uma morada eterna e uma morada no céu, junto com Deus, junto com Ele, onde nós vamos morar por toda a eternidade. O quarto e último motivo também está em João 14, no verso 3, onde Jesus fala: e quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, o quarto e último motivo do porquê nós cristãos não devemos temer a morte é porque Cristo vai voltar. Como eu disse, para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que o viver é Cristo? Porque se nós vivermos nessa terra e não passarmos pela morte, ou seja, Cristo voltar, nós já vamos ter nos nossos corações o que? A convicção de que Ele vai vir e Ele vai nos buscar. Então, nós temos que ter essa certeza de que Cristo, Ele voltará. Cristo, Ele prometeu, Ele falou: eu vou voltar, assim como eu vou preparar para vocês um lugar lá no céu, uma morada eterna para vocês. Eu vou voltar e vou buscar vocês. Se você estiver morto, eu vou te ressuscitar e você ainda vai morar comigo no céu. E se você ainda estiver vivo, mas vivendo para mim, vivendo a santidade comigo, vivendo intimidade comigo nessa terra, eu voltarei e te levarei ainda vivo para o céu, para morar comigo. E você desfrutará de tudo que eu preparei para vocês. Então, o quarto motivo do porquê nós cristãos não devemos temer a morte é porque nós temos que ter essa ardente expectativa, essa ardente esperança que tinha no coração de Paulo, de que Cristo voltará e Ele voltará para buscar nós, para nos buscar, para nos levar para o lugar que Ele preparou para nós.
Viva com essas convicções no seu coração, de que você tem uma morada, de que Cristo vai voltar para te buscar. Ele vem, se Ele prometeu uma morada para você, se você aceitou Ele. Ele prometeu fazer uma morada especificamente para você. E Ele vai voltar, Ele vai te levar para essa morada. Você tem também que viver em santidade. Viva uma vida de intimidade com Ele cada dia mais. Se você tem medo da morte, peça para Cristo. Fala, Cristo, me torna pronto para morrer por você. Me torna pronto, Cristo, para sofrer por amor ao seu nome. Me torna, Cristo, pronto para ser o seu servo, para ser perseguido pelo teu nome. Sabe de uma coisa? A pior coisa não é nós morrermos pelo nome de Cristo, não é sermos torturados pelo nome de Cristo. Mas a pior coisa é nós negarmos a Cristo. Porque viver negando a Cristo é pior do que morrer. Porque quando nós vivemos negando a Cristo, nós estamos não nos submetendo só à morte física, mas à morte espiritual, a morte que está descrita em Apocalipse, que é a segunda morte, que segundo a própria Bíblia vai ser pior do que a morte física, vai ser a morte no lago de fogo do inferno. Então, mas assim, viva com Cristo, porque quanto mais você se aprofunda na vida com Cristo, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais e mais Cristo Ele confirma no seu coração, Ele confirma o Espírito dele. Quanto mais você tem intimidade com o seu amigo Espírito Santo, mais Ele confirma no seu coração de que você tem uma morada, de que você tem um Pai, de que você tem um Salvador e um Senhor. E esse Salvador e esse Senhor um dia vai voltar para te buscar.